Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Movimento Circular Uniforme. Antes de mais nada, vamos considerar os sinais, os sentidos. Toda vez que fizermos um sentido anti-horário, o ângulo vai ser positivo. Quando fizermos o sentido horário, o ângulo vai ser negativo. Por exemplo, ângulo de 90 graus, não tem sinal, então óbvio que é positivo. 90 graus é positivo, então vou sair do ângulo 0 até o 90. Sentido anti-horário positivo. Se eu disser que o ângulo é menos 90, vou sair da posição que eu estou, inicialmente considerando que eu estou na posição 0 grau, menos 90, eu vou andar 90 graus, no sentido horário. Então o ângulo, um móvel percorrendo um movimento circular no sentido anti-horário, então, ok, sentido positivo, chamando a posição inicial de SO. Então ele estava aqui, andando em cima desta linha aqui, eu chamei essa posição de SO, e uma outra posição qualquer de S. Então, no tempo inicial, o tempo que eu comecei a medir é esse tempo dessa posição, o tempo final é este. O espaço percorrido é esse espaço aqui, em cima dessa linha. Okay? O espaço linear é relacionado com a variação das posições que eu estou, né? Posição no tempo final menos posição no tempo inicial. Agora, o espaço angular percorrido vai ser determinado pelos ângulos. Então, quando eu estou nessa posição aqui, a linha é esta, e quando eu venho até essa outra posição aqui, ó, o ângulo é essa linha amarela aqui. Se tivesse feito uma trajetória no interior da circunferência, numa pista interna aqui, a distância, o espaço percorrido, amarelo, seria superior ao azul, mas o ângulo corresponde ao mesmo, ok? Então, o espaço angular é este ângulo aqui que pode ser determinado por este, não é? É o mesmo ângulo. O linear é diferente. Supondo um movimento circular que o móvel saia do ponto A e chegue ao ponto B, por essa trajetória circular aqui, ó, né? A gente pode perceber que se eu mudar a trajetória, uma posição mais interna ou menos interna nessas circunferências aí, a distância vai ser modificada. Então, a velocidade linear média vai ser o ΔS, que é o S menos o SO, sobre o ΔT. Isso em que? Metros por segundo, quilômetros por hora. Já a velocidade angular média vai ser o que? A variação do ângulo dividido pelo tempo, que vai ser radianos por segundo por horas, graus por segundo por horas. Se fôssemos calcular a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade num exato momento, íamos colocar um limite aqui na fórmula, mas só a título de informação, isso quer dizer que eu estou medindo a distância percorrida no intervalo de tempo muito pequeno. Agora, ao completar uma volta, a velocidade linear será ΔS. ΔS é a distância de uma volta. Ao percorrer uma volta, eu vou completar uma circunferência, 2πr, a distância percorrida. E o tempo de uma volta completa, o ΔT, é chamado de T maiúsculo, ok? T maiúsculo, o que é? É o período. Significa o tempo de uma volta, ok? E a velocidade angular, qual é o ângulo de uma volta? 2π sobre T. Se eu completar uma volta, corresponde a 2π sobre T, que é o período, tempo de uma volta. Muito bem. A unidade aqui é o que?
metros por segundo. Então, se eu deixar o π, vai ser não sei quantos π metros por segundo. Se eu substituir o π aqui, ele vale 3,14. A unidade aqui será radianos por segundo. Se eu substituir o π aqui, ele vale 180 graus. Então, teremos graus por segundo. A velocidade linear é igual a 2πr sobre t. Podemos observar que 2π sobre t corresponde à velocidade angular. Então, também podemos dizer que eu posso encontrar a velocidade linear, pegando angular, multiplicando pelo raio. Porque 2π sobre t corresponde à velocidade angular. Se eu digo movimento circular uniforme, o que significa? Uniforme significa que o módulo da velocidade linear é constante. Então, como que representa? Supondo que o móvel está fazendo essa trajetória curva na pista mais externa. Então, a velocidade nessa posição é esta, nessa posição é tangente à circunferência, e se é uniforme, quer dizer que esse vetor é do mesmo tamanho desse, nessa posição também vai ser tangente, não é? Ok? Então, sempre a velocidade será tangente à trajetória, e se o movimento for uniforme, a velocidade é a mesma em módulo. Então, a velocidade variou? Variou. Por se tratar de vetor, significa dizer que a velocidade tem módulo, tem direção e tem sentido. O agente que modifica a velocidade é a aceleração. Se eu mudo o módulo da velocidade, que não foi o caso, que o movimento é uniforme, quando eu mudo o módulo, eu tenho aceleração tangencial. Quando eu mudo a direção, é a aceleração centrípeta que é responsável. Olha o nome dela, centrípeta. Então, a aceleração centrípeta aponta para o centro da circunferência, faz um ângulo de 90 graus com a velocidade, né? Então, ela chama centrípeta porque ela aponta para o centro da circunferência, repetindo, e ainda faz um ângulo de 90 graus com a velocidade. Se eu quiser calcular a aceleração centrípeta, ela vai ser a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Como a velocidade linear também pode ser angular vezes o raio, eu terei que a aceleração centrípeta é igual a velocidade angular vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. Então, temos que vai ser angular ao quadrado vezes raio ao quadrado dividido por raio, que eu terei que a aceleração centrípeta também pode ser angular ao quadrado vezes o raio. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Já dissemos que T maiúsculo representa o período, que significa o tempo gasto para completar uma volta. O ponteiro de segundos gasta 60 segundos para completar uma volta. Então, o período do ponteiro de segundos é 60 segundos, ou 1 minuto. O período do ponteiro de minutos será 60 minutos, ou 1 hora. O período do ponteiro de horas será 12 horas. Eu tenho aqui um toca-disco, coisa que muitos de vocês não devem conhecer.
mas serve para tocar música. Então, no meu tocadisco está escrito 60 RPM. RPM significa rotações por minuto. Isso quer dizer que a cada minuto o meu disco dá 60 voltas. Isso é chamado de frequência. Frequência são 60 rotações por minuto. A frequência também pode ser apresentada em Hz, Hz, voltas por segundo. Frequência é o inverso do período, ou seja, o período é o inverso da frequência. Então, se o meu tocadisco dá 60 voltas por minuto, o período dele é 1/60 minutos. Exemplificando melhor, se eu vejo que aquele tocadisco dá 5 voltas em 1 segundo, quer dizer que a frequência dele será 5 Hz. Hertz quer dizer voltas por segundo. E o período é inverso da frequência. Então o período vai ser 1/5, que é 0,2 segundos. Se em 1 segundo ele dá 5 voltas, cada volta ele gasta 0,2 segundos. Nós vimos na geometria que o ângulo pode ser expresso em radianos. Eu tenho um radiano quando a distância percorrida tem o mesmo valor do raio da circunferência. Um radiano é aproximadamente 57 graus. Para entender melhor, em 30 segundos, um automóvel com velocidade escalar de 72 km por hora, já passando para metros por segundo, dividindo por 3,6, então a velocidade escalar dele, linear dele, é 20 metros por segundo, descreve uma trajetória de raio 0,2 quilômetros, que corresponde a 200 metros. Qual é o ângulo descrito? Qual é o ângulo descrito por esse automóvel, não é? Então, eu sei que velocidade média linear é distância sobre tempo. A velocidade dele é 20. A distância que ele percorreu eu estou procurando sobre o tempo, que é 30. Significa dizer que ele percorreu uma distância de 600 metros. Como? ΔS é igual o raio ΔΦ, variação da distância, é igual ao raio vezes a variação do ângulo. Quando a distância é igual ao raio, eu tenho 1 radiano de ângulo aqui, não é? Então o que eu tenho? Ó, a distância percorrida foi de 600 metros. O raio da trajetória é 0,2 quilômetros, que corresponde a 200 metros. A variação do ângulo vai ser 600 dividido por 200, 3 radianos. Antes de encerrarmos, vamos deixar um questionamento. Por que é que esses corredores não largam um ao lado do outro? A gente pode perceber que o corredor à esquerda da tela está mais adiantado. Ele não está levando um tipo de benefício? Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.